botou 200 mil pessoas, caiu um muro do lado da geral, da estação ferroviária, né? E a torcida vai empurrar o time. O time é muito voluntarioso. E lá atrás, no meio do campo, Bauer, Danilo, Alvim. Já bem avançavam. Avançavam, pois é. Bauer, ninguém voltava para defender. Bauer, Danilo, Alvim, Zizinho, que é esse gênio do jogo, né? Jair da Rosa Pinto, outro gênio. Então, esses dois já iam sempre para frente, Jair e Zizinho. Mas o Bauer e o Danilo podiam ficar mais atrás. Mas quando eles vissem que o time uruguaio estava recuado exatamente no lado dele, o Júlio Pérez, eles iam se mandar, porque iam ver aquele espaço todo na frente, o time estava com euforia de várias vitórias de goleada, ia se mandar para frente. Então, o que o Abdul queria é que quando a defesa tomasse a bola, o Júlio Pérez pudesse fazer um lançamento por cima, ou mesmo por baixo, ou rasteiro, ou por alto, mas não importa, nas costas de Danilo e Bauer. E a instrução na frente é para que os dois homens de frente uruguaios, que aliás eram muito bons, hoje você vê, Schiaffino, né? Míguez e Schiaffino acabaram sendo contratados na Itália, outro na Espanha, caíssem nas costas de Danilo e Bauer e fossem decidir a parada com Augusto, que era o lateral direito do Brasil, e Juvenal, o zagueiro central. Não foi isso que aconteceu no final. Acabaram os dois gols uruguaios saindo pelo lado do Giger. Mas foi assim que o Uruguai conseguiu retirar o espaço do time brasileiro. E a atuação do time brasileiro caiu justamente por falta de espaço para poder trocar os passos, jogar aquele futebol mágico, esplendoroso, fantástico, lindo, né? Que o Flávio Costa passava para os times que ele treinava. Agora, ô Pedro, ninguém desconfiou que o Uruguai ia mudar o modo de jogar nem nada? O Otto Vieira estava sentado na mesa. E o Otto Vieira lá, pelas tantas, sentiu que aquilo que o Obdúlio dizia era profundamente lógico. O Otto Vieira é um treinador profissional de futebol. Aí o Otto Vieira me disse depois, o Otto Vieira hoje parece que está no Equador, nunca mais vi, me dava até bem com ele, e o Otto Vieira me disse que tentou procurar o Flávio Costa para contar ao Flávio Costa o esquema de atuação uruguaio. Mas o Flávio Costa não foi receptivo, segundo o Otto Vieira, às informações que ele, Otto, teria levado. O excelente jornalista Sérgio Cabral, ele que tem a cara do Rio, também conta coisas saborosas do futebol brasileiro. O Sérgio Cabral é um tremendo contador de história. Também você sabe tudo, negócio de futebol, música popular brasileira, de futebol é contigo mesmo, Sérgio. O que você contaria? Que história você contaria? Sobre quem? Tem uns personagens que eu gosto muito, né, do futebol. Um deles é o Mário Viana. O Mário Viana era um sujeito muito forte. O Mário Viana ele tinha sido polícia, né, polícia especial. E muito corajoso. Então teve um jogo Bangu e Corinthians lá no Pacaembu, em que ele, segundo a torcida do Corinthians, ele roubou a favor do Bangu. E o Bangu venceu 3-1. Então o jogo acabou, vieram os soldados da então Força Pública de São Paulo, um oficial na frente, assim: senhor Mário Viana, nós viemos aqui para proteger o senhor da multidão, porque a multidão está lá fora enfurecida. Aí ele falou assim: nada disso, saiam e protejam a multidão, porque Mário Viana vai sair, né? Ele não tinha esse negócio. O João Saldanha me contou que uma vez estava com ele em Caxambu, uma concentração da seleção brasileira, e aí viram uma briga. E o Mário foi lá e desacartou a briga, fez. Separou os dois, mas separou aquela sutileza dele, né? Um caiu um do lado do outro. E, quer dizer, isso irritou os dois, e mais do que os dois, irritou quem estava vendo a briga. E todos ficaram contra ele. Acharam que ele foi muito grosseiro. Aí ele falou: tá bem. Seguinte, se vier um por um, eu quebro vocês todos. Aí os caras se intimidaram, né? Aí ele viu que os caras se intimidavam assim: olha, pensando bem, pode vir todos juntos que eu quebro vocês todos. Ô Sérgio, você uma vez me contou uma sobre o famoso Tim, o peão. Não, grande Tim, nosso treinador, grande treinador, um dos melhores treinadores da história do Brasil. Elba de Pádua Lima. E era um grande papo, né? Cozinheiro fantástico. Cozinhava bem para burro, fazia uns peixes e tal. E bebia bem também. Não é bem figura. Mas o Tim, ele tinha várias coisas que você falava com os jogadores, né? Uma delas é, quando ele foi a São Lourenço,
Ele foi técnico do São Lourenço, lá na Argentina. Ele dizia pro jogador que queria, um bet que queria driblar dentro da área, ele falou assim, não dribla dentro da área. Quando você não souber o que fazer com a bola, você dá um chute pro Brasil. E não se preocupa com a bola não, que minha mulher vem toda semana pra cá e traz a bola de volta, né? O Tim me contou que uma vez ele falou, ele era técnico do Vasco, e o Vasco tinha um centroavante chamado Valfrido, que era um artilheiro e tal, mas não era exatamente um intelectual, né? Então o Valfrido, o Tim falou pro Valfrido, Valfrido, vai ter um momento que o Alcir vai sair lá de trás e vai se transformar em atacante, e você vai ajudá-lo nisso, porque ele vai jogar a bola para você, para a esquerda, e você devolve para ele na frente, porque ele está sem marcação e vai aparecer sozinho na frente. Aí o Alcir falou assim, não adianta não, seu tio. E por quê? Porque o Alcir não me dá a bola, não adianta que o Alcir não me dá. Não me passa a bola para mim de jeito nenhum. E o time insistiu, ele nada, insistiu. Aí na hora do jogo, assim, o time estava subindo a escada para o vestiário, o time chamou o Valfrido e disse, Valfrido, faz isso, porque o Alcir é muito meu amigo, ele me garantiu que vai te dar a bola. Foi lá. É aquela do Gentil, né? O Gentil Cardoso era aquilo da folclórica, futebol, além do grande talento. E ele tinha como marca assim, ficar fora do campo com aquele cone, como é o nome daquele? Fora, tô fulano, tal. Tem um nome aquilo. Megafone? Não, mas não, é só o cone, né? Aquele cone metálico. Para gritar com os jogadores, chamar atenção. E aquilo, quando ele é técnico fluminense, aquilo era brincadeira dos jogadores. O jogador pegava aquilo e falava, seu Gentil! Aí ele descobria, barrava o cara, punia e tal. Aí um dia lá, antes do treino, falou, não quero brincadeira aqui com meu quê? Esqueci o nome. Minha corneta. Corneta, exatamente, a minha corneta. Não quero brincadeira aqui. Quem brincar vai ser punido, vai ser barrado e vai ser multado. Aí também, começa o treino, daqui a pouco ele olhou. Seu Gentil, sei lá, ele olhou, era o Ademir, né, o grande ídolo do time. Aí ele foi, continuou com o Ademir e falou assim, meu craque, tá se divertindo? O Gentil tinha algumas máximas, né? Uma que era famosa, que é quem pede recebe, quem desloca tem preferência. Né? Essa é uma grande lição que é atual até hoje para quem joga futebol. Maneco Miller, o Jacinto de Tormes, é um botafoguense histórico e um apaixonado pelo futebol arte. Ele também faz um relato marcado pela emoção e pela paixão. Maneco Miller, cronista esportivo, pioneiro do colunismo social e figura obrigatória do nosso programa. E o Maneco conhece algumas histórias interessantes, né? Você estava me contando umas aí. Pode contar com o pessoal aí também, Maneco. Você acha que eu posso mesmo? Pode. Eu estava contando uma coisa muito engraçada. Porque existiu no futebol brasileiro, aliás, um dos maiores jogadores do Botafogo, que era um cachorro. Chamava-se Biriba. Era preto e branco, sim, pequenininho, nem grande nem pequeno, e que era fundamental no ano de 1948, quando o Botafogo tirou o campeonato, era fundamental para cada partida. Quando o jogo era dentro do estádio do Botafogo, Calito Rocha, essa figura lendária, fantástica, homem enorme, careca, forte e tal, fazia o seguinte, reunia a diretoria, assim, meio-dia, 1h da tarde, iam para a arquibancada e ficavam todos sentados ali e tal, e ficavam esperando. Aí vinha um funcionário com um Biriba no colo, subia a escadinha, abria a porta do gramado, jogava o Biriba, dizia vai, fechava e ficava todo mundo ali esperando calado. Aí Biriba corria, ia para lá, ia para cá, dava cambalhota, não sei o quê, e de repente ele tinha vontade de fazer pipi, poxa. Todo mundo tem, né? De vez em quando, pelo menos. Ele aí ia para um lado, vinha para o outro e tal, ele sabia que os lugares bons eram as balizas. E quase sempre ele escolhia uma baliza. Na hora que escolhia baliza, a diretoria toda batia pau. Aquilo queria dizer o seguinte, para o Calito Rocha
era o lugar onde o Botafogo tinha que atacar. Era a baliza, e sobretudo aquele lado. Avisa o Otávio, avisa o Geninho, avisa, enfim, todos os jogadores, para chutar para aquele lado. Nós vamos ganhar assim e tal. E cada vez que o Botafogo, durante uma partida, começava a ficar difícil, a se sentir com dificuldades, o Biriba era jogado dentro do campo. Aí parava o jogo, o juiz não sabia o que fazer, apitava, o Biriba latia para os adversários e tal, era uma confusão de mil diabos. Eu sei que esse cachorro foi um dos maiores jogadores que o Botafogo jamais teve em todos os tempos. Há uma história que abrange o sentido humano do futebol, que é fundamental, é claro, como tudo. Existiam dois jogadores com nome parecido. Um era Maneca e outro era Maneco. O Maneca era do Vasco e o Maneco era de um clube menor, Zona Norte, era o América. O Maneca era bonitão, namorava uma aeromoça altíssima, de 1,80 m, ouvia discos, colecionava discos de Frank Sinatra, ia à praia de Copacabana, em frente do Copacabana Palace, e era selecionado, um sujeito bonitão, etc, etc. De repente o futebol dele acabou, depois de 50, do famoso jogo contra os uruguaios. E ele então entrou numa depressão, uma coisa terrível, ele só via o lado negativo das coisas. E é claro que o futebol dele começou a acabar mesmo. Então, o processo foi andando e o bom baiano que era esse rapaz tentou matar-se ingerindo um veneno. Veio a mãe dele correndo da Bahia, trouxe santos e coisas, mas ele morreu. Agora vejam o outro caso, o caso do Maneco. Pretinho, humilde, de Irajá. Tinha conseguido com o dinheirinho dele comprar uma casa para os pais dele, que era o grande sonho dele. Mas não conseguia pagar, porque já estava em fim de carreira. Então, o português lá, que era dono da casa, que tinha vendido para ele, disse assim, olha, eu não posso esperar mais. Já está atrasado 3 meses, eu vou ter que tirar você de lá. Pelo amor de Deus, meus pais e tal. Bom, eu sei que ele foi ao presidente do América, e esse disse, deixa comigo, depois da manhã e tal. Aliás, bem intencionado. Ele não sabia da urgência, que o Maneca era tímido, era humilde. Nesse dia, quando ele chegou, os pais estavam na rua e os móveis todos na rua também. Os vizinhos todos falando e tal. Ele entrou em desespero, foi para a casa da irmã e bebeu um veneno também. Deixou uma carta maravilhosa, eu estarei presente. Quando vocês de repente ouvirem uma risada, não se esqueçam, sou eu que estou presente. Viram vocês 2 jogadores da mesma época. Um por um motivo, ele deixou de ser uma grande estrela. E outro, porque faltou dinheiro para pagar, para comprar a casinha dos pais dele, se mataram. Essa é uma história para a gente pensar um pouco, não é? O jornalista Aquiles Tirol, uma das mais destacadas figuras da imprensa brasileira, companheiro nosso aqui da casa, não é um contador de histórias, mas é um conhecedor de histórias que você não imagina. Tem histórias fantásticas para contar para nós, para você, obviamente, nesse programa especial. Por exemplo, tem uma história, um jogador alemão, uma partida contra um clube brasileiro, não sei qual, acho que Flamengo, ou Bangu, quem sabe, sei que o Zizinho jogava. E o cara bateu tanto no Zizinho que você nem imagina. Eu não sei da história, não conheço ela direito, não sei nem em que clube jogava o Zizinho nessa época, você imagina. O Tirol sabe tudo.
Boa noite, Chirol. Conta pra gente essa história pra começar. Boa noite. Foi bom você ter dito que eu prevenido que eu não sou um contador de história, não sou mesmo. Agora, ao longo dos anos, vamos recolhendo aí algumas historietas que ficam guardadas na gaveta ou na memória de alguns, mas que às vezes vale a pena repetir. Porque esse episódio do Zizinho não foi propriamente uma demonstração de macheza e tal, mas apenas uma prova de que o jogador tem seus limites. E quando possui uma estatura de grande jogador, ele sabe aguardar o momento decisivo do confronto com aquele que é desleal. Isto aconteceu ao Zizinho, não foi ele que me contou, isso eu recolhi fora. Mas aconteceu quando o Zizinho era jogador do Bangu. O Bangu fez uma excursão à Europa e foram jogar numa cidade do interior contra um time alemão. Nesse time alemão puseram para marcar o Zizinho o que, segundo se diz popularmente, era um armário. Era um cidadão alemão que muito tinha 1,90 m de altura por não sei quanto de largura. E que, segundo soube o Zizinho depois, disse que esse negócio de fama do Ziza e tal, isso tudo era conversa, que ele ia marcar o Zizinho. Isso o Zizinho soube depois. Mas durante o jogo, esse alemão não fez outra coisa a não ser bater no tornozelo do Zizinho. E o Zizinho se queixava do seguinte, porque não era uma coisa agressiva, mas quando a bola vinha e o Zizinho ia dominar, esse alemão só batia nos tornozelos dele. No intervalo do jogo, o Zizinho chegou ao vestiário e não podia nem tirar as chuteiras, porque se tirasse não as colocaria de novo, porque os tornozelos estavam inchadíssimos. E o Zizinho, com aquele sangue índio dele, começou a maquinar. Era técnico do Bangu, o Tim. Tim não queria que o Zizinho voltasse para o segundo tempo, porque estava muito sentido os tornozelos. O Zizinho ficou 15 minutos com o pé dentro d'água gelada para aliviar aquele problema nos tornozelos. Mas voltou. Ele disse que aí, na altura dos 10 minutos do segundo tempo, o alemão continuou batendo nele. E aí, o Zizinho disse, bom, a única solução era ou saía ele, Zizinho, de campo, ou saía o alemão, porque um dos dois estava sobrando. Os dois não era possível. E a bola dividiu. E na dividida o Zizinho foi, o alemão não foi mal. Foi na proporção da sua altura e da sua largura. Na hora em que o Zizinho e o alemão foram na dividida, dizem que o Zizinho ouviu de fora do campo o Tim gritar, não, Ziza, pelo amor de Deus, não. Mas já era tarde, dividiram e saiu o alemão. Quebrou a perna. Eu não sei o que aconteceu, fraturou, mas voltar não voltou. Voltava. São histórias. Não adiantou pedir pelo amor de Deus. E sobre Garrincha, todo mundo fala da ingenuidade do Garrincha. Garrincha que no dia da decisão da Copa do Mundo de 62 sumiu da concentração, foi pescado. É o jogo contra aquele branquinho igual o São Cristóvão. E do São Cristóvão a gente ganha. Você conhece alguma história especial do Garrincha? O aspecto de Garrincha, o aspecto assim simplório do Garrincha é inegável. Eu me recordo perfeitamente, eu não sei se alguém já disse isso, mas o Garrincha tinha uma brincadeira típica dele. Uma vez eu estava parado no campo, esperando o time do Brasil entrar para treinar, um treinamento. De repente alguém me pegou por trás e disse assim, esteja preso. E eu olhei para trás, era o Garrincha. Ele largou e disse, esteja solto. E ele fazia aquilo com todo mundo, esteja preso. Quem prende, solta. Eu jamais soube por que ele fazia aquilo. Acho que era uma demonstração de carinho, dentro desse aspecto simplório dele, de homem lá do interior. Brincadeira mais ingênua do que essa, eu não conheço. Na Copa do Mundo de 62, ele foi expulso. Aliás, a única vez que ele foi expulso de campo, né? Exatamente. O Garrincha ser expulso de campo pareceria até um contrassenso, um absurdo. Mas por que ele foi expulso? Ele foi expulso porque ele ficou irritado com o jogador chileno que estava batendo nele. O Chile queria ganhar de qualquer maneira, porque a vitória sobre o Brasil significaria chegar a uma final de Copa do Mundo. E o jogador o irritou e o Garrincha, com esse aspecto simplório dele, quase ingênuo, o Garrincha a certa altura não entrou, passou pelo chileno e deu um pontapé no traseiro do jogador. Não houve a intenção
de agredir, quer dizer, não houve a intenção de machucar, houve a intenção de reagir como quem diz, não, rapaz, para com isso, vamos jogar futebol. O juiz viu e mandou ele pra rua. Azar do Garrincha e azar nosso. Luiz Mendes, uma testemunha de muitos acontecimentos, de muitas histórias. O Luiz Mendes já contou muitas histórias em jornais, rádios, televisões. Você podia contar uma agora pra gente, Luiz Mendes? Posso contar, vou contar de árbitro. De árbitro. É, porque não há dúvida nenhuma que o árbitro é uma das grandes figuras do futebol. Há quem discuta o que é mais importante no futebol. É a bola, o gol, o jogador, o árbitro. Em certas circunstâncias é o árbitro, porque o árbitro acaba modificando até os resultados. É verdade. Não é? Ele tem autoridade para modificar os resultados. Então aconteceu um fato lá no extremo sul da minha terra. O Botafogo havia sido campeão aqui no Rio de Janeiro, no ano de 1932, e foi fazer uma excursão a Buenos Aires. Naquele tempo se ia de navio. E quando ele se aproximou, a delegação do Botafogo, num navio, se aproximou do porto de Rio Grande, como aqui no Rio de Janeiro estava graçando febre amarela, uma epidemia, as autoridades sanitárias da Argentina deram ordem para que o navio aportasse na cidade de Rio Grande, que eles iam mandar médicos para fazer exames e tal, para fazer uma vistoria, para ver se o time do Botafogo poderia chegar até Buenos Aires. Então, o navio encostou ali na cidade do Rio Grande. Não era só o Botafogo, todo o pessoal que partiu do Rio de Janeiro teria que ser examinado para ver se não levava nenhum vírus, sei lá se é vírus ou se o que que ocasiona a febre amarela. A verdade é que eles mandaram parar o navio ali. Enquanto não vinham as autoridades sanitárias da Argentina, o Botafogo resolveu fazer um jogo com o Sport Clube Rio Grande, para manter o time em forma. E o Sport Clube Rio Grande é o clube mais antigo do Brasil. Foi fundado em 19 de julho de 1900. Dos que estão em atividade é o mais antigo. Houve outros que foram fundados antes, mas ele, dos mais antigos, é o que ficou, é o que existe. Então é o mais antigo. Aí tinha um jogador nesse time chamado Carruíra, que era o único da cidade de Rio Grande, do Porto ali, que jogava na seleção gaúcha. Era o melhor jogador dali. Então, começou o jogo lá. Botafogo, vamos, 1-0. Aí, segue, daqui a pouco, o chinês, pai do chinesinho, aquele jogador que depois viria a se consagrar, que jogava no Rio Grande, meteu o gol de empate. O Botafogo foi e fez o segundo, 2-1. De repente o Carruíra pegou uma bola a 5 minutos do fim do jogo, driblou todo o time do Botafogo, chegou ali na pequena área e deu um pelotaço, um chute violentíssimo, a bola passou por cima do travessão, por cima da cerca do fundo do campo, foi cair no meio da rua. Um garoto que estava lá atrás esperando essa chance para pegar um versinho de jogo, pegou a bola, foi pelo portão da frente, entrou numa demora para chegar a bola de novo ao jogo. Aí quando chegou o juiz apanhou a bola e botou no centro do campo e mandou dar a saída. Aí o capitão do Botafogo reclamou: como é, seu juiz? O senhor tem que mandar bater o tiro de meta, a bola saiu pela linha de fundo. Aí ele botou a mão no ombro assim do capitão do Botafogo e disse: bem se vê, moço, que o senhor não é daqui. Porque se o senhor fosse daqui, nem vendo ia acreditar que o Carruíra, chegando ali na risca da pequena área, fosse chutar para fora. Eu não acredito, é gol. E está em qualquer estatística que você procure, está lá. 1932, Botafogo 2, Sport Clube Rio Grande 2. Um dos árbitros mais folclóricos que existem no Brasil, ou que existiram, porque ele não atua mais, mas está vivo, é Amílcar Ferreira. Amílcar Ferreira era aquele célebre sujeito que dizia que não dava capinha à bicicleta. Um jogador se atirava no chão para se fingir de machucado, ele dava a mão e dizia assim: eu não dou capinha à bicicleta, companheiro, se levanta aí, vai jogar tua bolinha. Ele fazia esse troço assim. Aí um dia ele foi apitar no campeonato do estado do Rio de Janeiro,
antes da fusão, bem, é claro, bem antes, que esse campeonato era disputado entre seleções das cidades do estado do Rio. E disputavam esse jogo que ele foi apitar em Três Rios, a seleção de Três Rios, que nesse tempo se chamava Entre Rios, e a seleção de Petrópolis. E estava sendo inaugurada nesse mesmo dia uma parte de asfalto da estrada que leva a Juiz de Fora. Ele chegou, olhou, não havia policiamento nenhum no campo. E ele disse, eu não inicio o jogo sem policiamento. Aí veio de lá o delegado de polícia e disse assim, olha, o senhor pode começar o jogo, porque se o senhor não começar agora, são 4 horas, aí vai escurecer e aqui não tem refletores, e aí não dá para terminar o jogo. O senhor comece agora, que dentro de 20 minutos o policiamento está aqui. O policiamento está aí na inauguração da estrada, o governador está lá, essa coisa, então não dá para estar todo mundo aqui. Mas dentro de 20 minutos você pode ficar tranquilo que vem o policiamento. Aí ele começou o jogo. Logo aos 5 minutos, o time de Três Rios, o que era Entre Rios, volto a dizer, entrou na área, um dos seus jogadores entrou na área e o cara de Petrópolis o desarmou, jogou a bola para o outro lado e lá do outro lado entra livre o sujeito de Petrópolis e o zagueiro de Três Rios dá uma rasteira nele e faz um pênalti. E o Amilcar Ferreira fez aquele gesto assim, segue o lance. Não deu o pênalti. 20 minutos, ele olhou, viu que o policiamento estava se posicionando. Tudo bem. Aí um córner contra o time de Entre Rios, lá na ponta direita. Bateram o córner, o goleiro saiu, ninguém molestou o goleiro apanhou. E ele, pênalti, aqui. Qual o pênalti? Veio todo o time em cima dele, time da casa, né? Pênalti, ele disse. Pênalti, sim, senhor. Mas qual o pênalti? Não houve nada. Houve, sim, senhor. É aquele que eu não pude dar quando não tinha policiamento aí. É pênalti, vai bater agora. E mandou bater o pênalti. Ô Mendes, tem uma também que você me contou, que se passou com um conhecido cronista nosso, né? Que é conhecido, que sou eu mesmo. Veja você. Eu fui fazer um jogo para a Rádio Nacional, lá em Roraima. O Flamengo foi jogar lá. Foi jogar contra a seleção local, na capital lá, Boa Vista, né? E o jogo foi 4-0 a favor do Flamengo. E todos os gols foram marcados no primeiro tempo. O Zico fez os 4 gols. Havia um goleiro pequenininho, parecia um jockey, não parecia um goleiro. O Zico percebeu que ele era pequeno, jogou todas as bolas por cima dele, fez 4 gols. Aí no segundo tempo, mudaram o goleiro, botaram um grandão lá. E o Flamengo não se preocupou mais em fazer gol, só em fazer exibição para o público da terra, né? Que não é todo dia que vai um time do Rio lá em Roraima. Então ficou aquela exibição do Flamengo e de vez em quando o goleiro intervinha bem e tal. No dia seguinte de manhã, nós estávamos tomando café, estávamos na mesa. Eu, o Washington Rodrigues e o João Saldanha, tomando café. Aí chega um repórter com um gravadorzinho, entrevistou Saldanha sobre o jogo do dia anterior, entrevistou o Washington Rodrigues e veio me entrevistar também. Aí perguntou para mim, a pergunta que ele fez para mim: o senhor assistiu a partida de ontem e viu 2 goleiros no time aqui da terra. Eu gostaria que o senhor me dissesse qual dos 2 goleiros foi o melhor, o do primeiro tempo ou do segundo tempo? Eu aí respondi igual do segundo tempo. Do primeiro tempo não tem nem tamanho para goleiro, é pequenininho assim como você, baixinho, como é que pode ser goleiro? Ele aí fechou o microfone e disse assim: o senhor podia mudar o seu pronunciamento? Eu disse, ué, por quê? É porque, sabe, o goleiro que jogou ontem, no primeiro tempo, era eu. Eu tenho entrevistado muito o Albino sobre música popular brasileira, carnaval, sobre o Rio de Janeiro de modo geral, né? Mas o Albino hoje vai falar de futebol. Você conhece várias histórias de futebol e tem uma envolvendo você diretamente, né, Albino? Bom, tem várias, né? Porque eu, como carioca que não gosta de futebol, né, carioca? Quer dizer, você falou de samba aí, de música popular e de história do Rio de Janeiro. Quem nega futebol normalmente não conhece nem samba nem carnaval. Eu tenho muita história, talvez a história mais dramática que eu tenha
de todo brasileiro da Copa de 50, né? E eu tenho uma história muito particular que eu acho que pouca gente tem, eu acho que ninguém tem a história que eu tenho. Porque meu pai era do Conselho Técnico de Futebol, em 1950, e ele teve uma premonição, ou teve cismou com alguma coisa, e ele não quis ir ao jogo do Brasil-Uruguai. E pelo cargo que ele tinha direito a ir à tribuna de honra. Eu já era assíduo frequentador do Maracanã, desde o primeiro jogo, que é a seleção do Rio contra São Paulo, o Didi fez o primeiro gol do Maracanã, aquela história toda. E eu ia a todos os jogos do Maracanã da Copa do Mundo, né? E o entusiasmo que eu tinha 17 anos, amante de futebol, amante do Maracanã, era o entusiasmo de todo mundo, estava acompanhando aquela maravilhosa arrancada do Brasil já no final, né? Espanha e Suécia, era banho 6-1, 7-1, aquela história que todo mundo está cansado de saber. E a expectativa era de mais um passeio no Uruguai, não tinha dúvida. E eu tinha uma minha turma que eu ia para a arquibancada, né? Cada jogo era uma festa. Só quem viveu aquilo pode imaginar o que era. A festa do Maracanã é a festa da cidade. Aí papai disse assim, olha, eu não vou ao jogo. Eu achei estranho papai dizer que não queria o jogo, né? Pô, papai, da comissão técnica. E você vai no meu lugar na tribuna de honra. Aí eu digo, poxa, tribuna de honra? Mas eu não podia recusar o convite do papai e lá fui eu para a tribuna de honra, e também esnobando todos os meus amigos, né? Vocês vão pegar aquele mundo lá e eu vou para a tribuna de honra. De gravata, né? Terno e gravata. Terno e gravata. Eu acho que era o mais jovem lá dentro. Ao lado de tudo que é figurão que você pudesse imaginar, né? E foi uma coisa terrível, porque eu tive que me conter, porque eu sou torcedor que xinga, briga e tudo, né? E na tribuna de honra eu tive que me conter muito. Então você imagina o que era, eu naquele auge de entusiasmo, né? E com essa circunstância muito interessante, que eu tinha planejado fazer depois do jogo a maior farra que eu faria na minha vida até aquela época. Porque eu tinha uma cadeira cativa que eu tinha vendido para aquele jogo por uma fortuna incalculável. Dava para ir para todos os cabarés da Lapa naquela noite e ainda sobrar grana, e muita grana. E eu tinha marcado com um amigo meu, eu digo, hoje quem paga sou eu. Nós vamos percorrer todos os cabarés e vamos nos fartar de tudo. Mulher e bebida até dizer chega, que a grana não vai faltar. Então eu digo, pô, vou juntar útil e agradável, né? Grana no bolso, vitória do Brasil, ia na tribuna de honra. E aquela decepção foi tripla, né? Quer dizer, não teve mulher, não teve bebida, não teve eu cheio de grana no bolso. E como era uma gente muito contida, quer dizer, eu com vontade de chorar, que todo mundo chorava, na tribuna de honra ninguém chorou. Então eu nunca mais posso esquecer essa circunstância interessante, né? De 1950 eu vi com 17 anos, terno e gravata no meio daquela velharia, toda aquela cartolagem super. Eu imagino como é que se vestia naquela época, né? E que teu pai estava certo, né? Por sentimento. Papai percebeu, né? Não foi aquele desastre nacional, etc. Mas eu assisti o desastre de camarote. Eu ri, mas na verdade vi aquele desastre de camarote e eu fico relembrando aquilo, né? Mas a gente sofreu muito. Quer dizer, eu sofri de camarote, pô, mas sofri. Tem aquela de 62 também, né? Você já gosta de Copa do Mundo, né? Eu sou chegado à Copa do Mundo. 62 teve uma coisa muito interessante, quer dizer, dessas histórias que eu posso contar, eu tiro uma grande lição. A gente não pode sair da torcida nossa. Em 62, eu tinha um grande amigo que era o adido cultural no Chile, o Thiago de Mello. Poeta, né? Poeta, um grande brasileiro. E o Thiago, como eu estava hospedado, inclusive, na casa do próprio Neruda, que eu fiquei onde o Thiago morava. E ele me deu, claro, eu só ia no Estádio Nacional do Chile assistir da tribuna especial, lá, tribuna de honra, que ele como diplomata tinha direito. No jogo Brasil e Chile, aí chegaram muitos brasileiros, inclusive funcionários muito graduados da embaixada, embaixadores, né? E o Thiago pediu a minha entrada para dar para o embaixador brasileiro que tinha chegado. Eu não me lembro se era o Vasco Maris, que inclusive é um musicólogo, por acaso. E é claro, dei entrada lá para o Thiago, para ele dar lá para o embaixador amigo dele, e eu fui para a arquibancada. Mas eu fui sozinho, porque eu não estava muito enturmado com a torcida brasileira, né? Que eu ficava todos os jogos na tribuna de honra, e caí num lugar exatamente no meio da torcida do Chile. E era uma área super popular. O jogo não tinha nem começado, mas era uma vibração da torcida chilena, né? E eles estavam muito agressivos, porque tinha tido uma discussão antes do jogo, né? E eles tinham uma certa prevenção contra o Brasil. Eu sei que aquele jogo começou
E o Garrincha foi genial nesse jogo, né? O Garrincha fez tudo que você puder imaginar nesse jogo, que acabou com a vitória do Brasil 4-2. Mas a história interessante é que teve um momento que Garrincha fez uma jogada, mas tão fantástica, e que culminou num gol, que eu aí fiz o gesto de me levantar para gritar o gol, mas eu, quando comecei a preparar, subir, que eu vi aquela multidão na minha volta, aí eu baixei e ficou um troço preso aqui, que eu até passei mal, né? Porque você não pode romper e deixar explodir uma emoção dessa. E aí eu fiquei contido e foi terrível, porque eu pensei que fosse passar mal, porque aí eu não podia gritar e os caras dizendo, e tinha um índio do meu lado, assim, se eu pego um brasileiro eu mato. Eu digo, porra, se esse cara sabe que eu sou brasileiro, um cara eu ainda enfrentava dois, mas é aquela multidão, né? Então eu acabei aquele jogo, foi um dos jogos mais sofridos da minha vida. Porque o cara xingava a Garrincha de uma forma, a Garrincha gozava tanto eles e sentiam ultrajados, eles estavam se sentindo ofendidos pela excepcional diabrura do Garrincha. E eu digo, eu vou dar uma de quieto aqui, porra, senão eu não saio desse estádio nunca. Mas o Albino tem muitas histórias, e principalmente sobre Copa do Mundo. A outra foi também numa Copa, né? Ah, tem. A dramática Copa de 82, né? Que ele ficava com raiva do Tele porque ele insistia com o Serginho. Na Espanha? Na Espanha, em Barcelona. Foi o jogo Brasil e Itália. Aí nessa Copa eu tinha uma turma muito boa que ia comigo. O Sabino Barroso, arquiteto, a mulher dele, a Nininha, o João Nogueira, era uma turma muito boa. O João foi também? Foi. Mas nós sentávamos na arquibancada mesmo, lá não tinha muita opção. Eu me lembro que aquele dia eu estava com a coluna me incomodando, e aí estava uma posição tão desagradável que eu digo, pô, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá para a rua e vou comprar uma entrada onde eu possa assistir o jogo melhor, porque eu estava com muita vontade de ver aquele jogo. Esse é um grande jogo, né? O Brasil vinha numa trajetória de grande futebol, né? Talvez tenha sido, né? Talvez não, foi uma das melhores seleções que o Brasil já teve de 82. Eu desci, aí tinha cambista, né? Eu me lembro que eu comprei, acho que por $100. Era o melhor lugar que tinha no estádio. Eu digo, eu quero ver sentado no maior conforto. E eu ainda dei uma pesquisada lá, eu sabia mais ou menos o lugar do estádio. Eu digo, pô, é $100, mas eu vou pagar porque esse jogo vai. É a Copa do Mundo. O Brasil ganhou da Itália, pô, não tinha para ninguém. E aí subi todo empolgado, né? Andando devagar, porque a coluna estava me incomodando muito. Era um lugar muito desconfortável, que nós estávamos sentados, né? Aí eu fui, e eu senti que o lugar que eu tinha escolhido era um lugar tão elitizado, que eu digo que diferença do pessoal da arquibancada. Porque na Europa eles têm uma forma de se vestir tão engraçada que você vê a diferença da localidade na roupa, principalmente das mulheres, né? Aí quando eu fui chegando no meu lugar, eu digo, pô, parecia um desfile de moda. Eu estou andando e estou vendo aquela gente toda muito elegante, tudo. Quando eu sentei no meu lugar, eu digo, engraçado, essa gente toda tem alguma coisa em comum. Sabe o que era? Eu estava no meio da torcida italiana. No meio da torcida italiana. Uma torcida meio estocatizada, né? Super bem vestida, os caras com cada roupa, e eu no meio deles. E lá tive uma experiência mais ou menos parecida com a da Espanha, né? Lá no Chile. Só que a aristocracia não tem a violência que tem o índio chileno, né? Aí lá eu tive que, porra, falar palavrão pra burro e tudo, mas foi terrível, terrível. Você tem a mania de cair na torcida adversária, Albino? Mas por isso que eu contei essa história, porra. No Maracanã eu só fico com a torcida do Fluminense, mas lá eu caí na torcida italiana. Só que no Chile o Brasil ganhou, e na Itália, e lá naquele jogo foi terrível. Aliás, na saída desse jogo eu encontrei com o João Nogueira, que estava arrasado, tinha se perdido também no pessoal dele, e tomamos os maiores porres da história da Espanha, eu e ele. Conhaque, brabo, porra, pra esquecer aquela derrota.